Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios para um bate-papo a doutora Amanda Garcia, ela que é biomédica esteta. O nosso assunto de hoje é harmonização facial. Doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal Cidade de Notícia. Muito obrigada, um prazer estar aqui novamente. O nosso assunto, como eu disse, é um assunto amplo e que nos últimos tempos, principalmente durante a pandemia, onde as pessoas ficaram mais expostas nas redes sociais, com mais selfies, com mais fotos, ficou em evidência que é harmonização facial. Doutora Amanda, explica para o nosso telespectador que está nos acompanhando agora o que é a harmonização facial. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos. Então, são vários procedimentos que a gente escolhe depois de uma avaliação individual. Então, cada paciente é único, cada paciente precisa de um procedimento específico, tem uma necessidade. Então, não existe aquele procedimento que chama harmonização facial. A harmonização facial é um conjunto de vários procedimentos que vão melhorar a aparência do rosto do nosso paciente. Então, a gente consegue melhorar a simetria, rejuvenescimento, o contorno do nosso rosto a gente perde com o envelhecimento, então a gente pode estimular o colágeno. Tem o Skin Buster, que é para uma própria hidratação profunda, também entra na harmonização facial, então é um conjunto de procedimentos. A senhora já mencionou alguns dos procedimentos que fazem parte da harmonização facial, mas poderia deixar mais claro quais seriam eles? Sim. Então, o Botox, que nós conversamos na nossa última conversa, já entra na harmonização facial. O mais famoso é o preenchimento com ácido hialurônico. Então, o preenchimento ele tem o principal objetivo de devolver volume aos pontos específicos, né? Devolver volume na face. Então, os principais são o preenchimento de bigode chinês, né? Que é um dos principais sinais de envelhecimento, aquele bigode chinês. Mesmo quando a pessoa é jovem, preenchimento na olheira, se a pessoa tem olheira profunda, escura, preenchimento labial, que hoje em dia, com os filtros do Instagram, como você mesmo disse, as pessoas estão querendo uma boca um pouco mais volumosa, um contorno mais bonito, né? Não é nada exagerado, é tudo muito natural. Existe o bioestimulador de colágeno, que está sendo um tratamento padrão ouro para rejuvenescimento, para estimular colágeno na nossa pele. Então, dentre os principais procedimentos na harmonização facial são esses. Tem também os fios de sustentação, fios de PDO, todos para deixar um rosto mais harmônico, mais bonito e mais jovem. A senhora você disse sobre o ácido hialurônico. Eu fiz esse procedimento com a doutora Amanda. Luciano, coloca na tela aí, para quem acompanha o Jornal Cidade de Notícia, ver o antes e o depois. Isso aí sou eu sem maquiagem, viu, gente? Não assuste, né, doutora Amanda? Sou eu sem maquiagem, todo mundo tá vendo que meu rosto estava caído, né? Eu perdi a sustentação, foi isso? Sim, você passou por um processo de emagrecimento, então a principal queixa, né? Por isso que é importante a avaliação individual do paciente. O paciente vai contar pra gente o que aconteceu, o que o incomoda. Então você foi até meu consultório e me explicou que você passou por um processo de emagrecimento. Com isso, você perdeu os coxins de gordura da face, da bochecha. Então você ficou com a bochecha funda, né? Então esse buraco, como a gente diz, né, no rosto te incomodava, então a gente repôs o volume com o ácido hialurônico. Ô, Luciano, volta agora para mim aqui no estúdio, para quem está nos acompanhando. Agora volta para mim aqui. Esse é o resultado, né? Esse é o resultado dos dois procedimentos. Na verdade, eu coloquei 2 ml de cada lado, não é isso, doutor? Sim, nós fizemos em 2 sessões, né? A harmonização facial é feita sempre aos poucos. Então, nós fizemos 2 sessões com intervalo de 20 dias, não foi? Entre uma sessão e outra, para a gente, cada sessão, ir melhorando um pouquinho mais, para que o resultado seja sempre natural, né? A gente não quer que o nosso rosto fique muito diferente do que tem que ser o natural. Na verdade, quem está assistindo o jornal deve ter notado nos últimos dias que eu ganhei um pouco de volume na bochecha. Uma bochechinha, né? Uma bochechinha. É bem natural, mas tem uma bochechinha agora porque eu emagreci nos últimos 10 anos 55 quilos. E com isso acabou descendo todo o rosto. E a responsável por me deixar mais bonito, vou dizer assim, porque agora eu estou mais sorridente, mais feliz com a minha aparência, é a doutora Amanda Garcia, ela que fez o preenchimento com ácido hialurônico. Nós vamos fazer outros procedimentos, nós vamos ir mostrando aqui no jornal, né, doutora? Sim.
Agora, para quem está nos acompanhando, continuando o nosso bate-papo, depois de mostrar o Fábio feio e o Fábio mais ou menos aqui no jornal, quanto tempo que demora o procedimento? Então, todos esses procedimentos da harmonização facial são minimamente invasivos, né? São procedimentos rápidos, com recuperação rápida. Então, o paciente não precisa ficar em repouso ou sofrendo dor, tipo, comparado com uma cirurgia, alguma coisa assim. São minimamente invasivos e são feitos bem rápido, os procedimentos é feito rápido e o paciente tem que ficar no máximo uns 24 horas sem atividade física ou sem exposição ao sol. São coisas bem simples no pós-procedimento e a maioria deles pode ser feito tudo junto no mesmo dia. E eu sou prova viva disso, não dói, viu gente? Pode ficar tranquilo que assim, é uma picadinha de leve só para anestesia, depois você não sente mais nada. Não é isso, doutor? Sim, é uma picadinha da beleza, o incômodo é mínimo, é muito tranquilo, os procedimentos são feitos com cânula. A cânula assusta um pouco, né, porque é um instrumento grande, mas não dói. Depois a gente pode mostrar aqui a cânula também. Isso, nós podemos mostrar aqui no jornal para quem está interessado em fazer a sua harmonização facial. Agora, a dúvida maior que até eu perguntei para você quando eu fiz. A harmonização facial, ela é definitiva? Não, não é definitiva. Então, sempre os procedimentos, o paciente tem que dar a manutenção. Então, por exemplo, nós usamos 4 ml na sua harmonização facial. Aí, quando for fazer a manutenção, daqui a 6 meses, 1 ano, cada organismo reage de uma forma, a gente vai usar uma quantidade menor e é reversível, né? Então, se por um acaso acontece do paciente não gostar ou se estranhar, claro que a gente respeita o tempo de adaptação, o tempo do edema que passa, depois o procedimento ele pode ser revertido. Então, o ácido hialurônico tem uma enzima que chama hialuronidase, que ela degrada. Então, se por um acaso, por exemplo, você não gostasse, era só a gente aplicar a hialuronidase, que ele dissolvia o ácido hialurônico feito naquele procedimento. Na verdade, eu queria que ficasse com edema, viu? Para te falar a verdade, estava mais redondinha a cara, né? Muitos pacientes preferem com edema, não é isso? Preferem, porque o edema, o pós-procedimento fica um pouquinho inchado. Então, quando passa o edema, né, diminui um pouco o volume, principalmente no preenchimento labial ou lugares onde precisa de muito volume, como foi o caso da sua face. Então, preenchimento labial a gente faz, fica aquela boquinha mais inchadinha e quando passa o edema, os pacientes falam, não, doutor, eu queria a boquinha inchadinha igual estava antes, porque fica super natural. Agora, uma das dúvidas recorrentes dos telespectadores é a seguinte, qual que é o melhor? A toxina botulínica ou ácido hialurônico? Não existe o melhor procedimento na harmonização facial, existe a melhor indicação. Então, o Botox, né, a toxina botulínica que nós conversamos antes, e o ácido hialurônico são procedimentos completamente diferentes. Então, não existe esse vai ser melhor ou esse vai ser melhor. Existe a sua indicação. Então, no caso do paciente, a gente vai ver se vai ser melhor o Botox ou o ácido hialurônico, mas os dois juntos sempre ficam perfeitos. Ô Luciano, coloca mais uma vez na tela, né? Porque eu até estava conversando com a doutora Amanda na última sexta-feira pelo Instagram, quando eu mostrei o resultado, né, doutor? Sim. Até nem foi essa foto que eu postei uma outra. Como era antes, né? Olha para você ver como era antes, aí já está na segunda sessão, né? Que eu tô com a cara mais redondinha, essa foi na primeira sessão. E agora volta aqui para o estúdio, Luciano, para vocês verem a diferença da harmonização facial feita por uma profissional habilitada da área. Esse é o resultado que vocês estão acompanhando aí na telinha, sem aquele buraco, sem aquele bigode chinês enorme. Claro que tem muita coisa para melhorar ainda, mas já deu uma harmonização, né? Já deu uma, vamos dizer assim, um formato no rosto, né, doutora? Sim, devolveu a beleza, né? Devolveu a juventude. Então, quando a gente fala de bochechas, volume na face, isso é rejuvenescimento. Quando você pega uma criança, a criança tem aquelas bochechas fofas, gigantes, então isso é rejuvenescimento. Então, a gente devolveu volume para a face. Então, um dos principais sinais de envelhecimento, né? O seu foi emagrecimento junto com o envelhecimento. Mas o envelhecimento da face, os pacientes notam que dá um derretimento da face, né? Então, o paciente percebe que aqui, aquele bulldog, assim, é um sinal de envelhecimento, perde o contorno facial, que também é um sinal de rejuvenescimento. Então, isso tudo a gente consegue devolver com o ácido hialurônico.
Agora, para quem ficou interessado, doutora, onde fica o seu consultório e o seu telefone de contato, também o Instagram? Claro, o meu consultório fica Praça Silico, número 80, Centro Itaúna. Então, ponto de referência descendo o Morro do Central Park, que dá na Câmara, né? Tem uma pracinha, é bem ali na esquina. O meu Instagram, por favor, vocês me seguem lá para acompanhar meu trabalho, eu faço vários outros procedimentos. É doutora Amanda Garcia e o meu telefone é 037 99961 0209. Qualquer dúvida vocês podem mandar o WhatsApp ou podem mandar direct no Instagram que a gente vai conversando. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia. Eu lhe aguardo novamente daqui 15 dias. Muito obrigada e até breve.